Bom, gente, página 8, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Eu sei que para a maioria de vocês é puxado, cansativo, né? E eu entendo a disponibilidade, as dificuldades de todos vocês, haja vista que a gente não consegue nada sem perseverar. Não tem jeito. Tudo é na base da luta, do esforço. Só assim a gente consegue as coisas. É verdade. Não tem outra situação. Quem não quer ser instrumento de Deus, então está no local errado, está fazendo as coisas erradas. Eu acredito que a gente só consegue ser algo na presença de Deus a partir do momento que a gente paga preço, né? Como a gente costuma dizer. A gente precisa de fato pagar um preço, não tem como. Se você quer ser algo usado nas mãos de Deus, você precisa pagar um preço. Então, eu costumo dizer o seguinte, durante esses 20 anos de ministério, eu vi muita gente parar, muita gente ficar para trás, e aí algumas pessoas às vezes perguntam para a gente, como é que faz para se manter? Eu sempre digo uma mesma resposta: perseverança. Se eu cheguei até aqui, é porque a gente persevera. É alguém que a gente tem os nossos altos e baixos, né? Como todos os seres humanos, nem sempre a gente está na crista da onda da fé, mas mantendo a perseverança a gente chega lá, em nome de Jesus. E hoje nós vamos dar continuidade. Na última aula nós falamos sobre a divindade, a espiritualidade de Jesus. Citamos aqui alguns textos, né, alguns exemplos, e nada melhor do que você aprender com Cristo, aprender com Jesus, tá? Eu me lembro que na última aula eu havia dito que nós citamos até Filipenses capítulo 2, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, uma das características da espiritualidade de Jesus é que ele não precisa provar nada para ninguém, ele sabe exatamente quem ele é, né? Então, talvez aí um ponto forte aí para a gente começarmos a aula de hoje. A gente não precisa dar respostas, a gente não precisa falar com as nossas próprias palavras quem nós somos, basta continuar a ser o que nós sempre fomos, né? O que nós sempre fomos falará mais do que multidões de palavras que porventura venhamos falar. Então esse é um legado aí que eu deixo para vocês. Bom, página 8, o testemunho da divindade de Cristo no Antigo Testamento. Ou seja, a Escritura no Antigo Testamento atesta para a divindade de Cristo. Não somente é Jesus chamado Deus no Novo Testamento, mas ele é também chamado Senhor e Deus em citações do Antigo Testamento, onde a palavra hebraica é Yahvé ou Elohim. Yahvé, aportuguesando, fica Jeová, e Elohim, aportuguesando, fica Deus. E a palavra Elohim, assim como a palavra Deus, é no plural. Não tem Deus, é Deus, plural, né? Aqui nós aprendemos o princípio de que Deus, ele não trabalha no singular. Ele não é uma divindade que atua de uma forma única. Ele é no plural. Vocês sabem qual que é a diferença do singular para o plural? Singular, plural, vários. Então, isso é importante. A gente precisa entender que Deus, um dos seus aspectos é a sua pluralidade. Assim como o Espírito Santo, que tem a sua diversidade. Lembra que eu falei aqui que o Espírito Santo ele não atua somente de uma única forma? Ele trabalha de diversas formas. Uma hora ele é vento, uma hora ele é azeite, uma hora ele é uma pomba. Isso traz uma lição para nós muito importante, de que o Espírito Santo também nos usa na nossa diversidade. Um é pastor, outro prega, outro canta, outro é líder, outro evangeliza, e graças a Deus que somos assim. Já pensou se todo mundo fosse programado para fazer uma única coisa? Vamos lá, todo mundo aqui é pastor. E aí, como é que faz? Cadê os liderados?
Cadê os liderados? Não tem. Então, eu li uma frase, e até cabe isso aqui, né? A pergunta que me fizeram uma vez foi: você gostaria de ter um pastor como você? Interessante, né? Você queria ter um pastor como você? Você entendeu? A pergunta fica no ar e vocês mesmos respondem. Dá uma coçada na Porque a gente quer que os outros nos sigam, né? O nosso pastorado. Mas e eu? Será que eu gostaria de ter um pastor como eu? Acho que não. Eu acho que a gente tem muito a melhorar com a gente mesmo. E isso traz uma lição. A gente não pode ficar criticando então as nossas lideranças, ou porque vocês fariam melhor. A gente faria melhor do que o nosso pastor. Ouvi no Facebook: você calçaria os sapatos do pastor? Eu Você vi viu? o sapato Aí, furado. Aí no final tava: Gente, por que você não é pastor? Difícil. Se tem uma figura mais criticada no meio evangélico, é a figura do pastor. O pastor. Aquilo, né? Buscar motivo, né? Exatamente. Por A ou por B, todos são falados. Falados, né? Não tem jeito. Bom, vamos lá. O primeiro exemplo que nós temos aí é Mateus 3,3. O que Mateus 3,3 nos diz sobre o testemunho da divindade de Cristo no Antigo Testamento? Abre aspas: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Quem é que disse isso no Antigo Testamento? Vocês lembram? Isaías. Vamos lá, Isaías 40, versículo 3. Pega aí a sua Bíblia. Nossa, nunca mais abriu na porta do negócio. Isaías capítulo 40, verso de número 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai-a no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte, todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. Bom, somente até aí. Olha que coisa interessante. Quem é que está dizendo isso mesmo? Isaías. Quando nós estudamos sobre os livros dos profetas, e se Deus quiser vamos chegar a esse ponto, nós temos aí a classificação dos profetas maiores, dos profetas menores. Eu já expliquei aqui, os profetas maiores, eles se diferem dos profetas menores e vice-versa, não pelo tamanho, pela estatura, mas sim pelo conteúdo das mensagens. Se você pegar, por exemplo, um livro do profeta Isaías, tem 66 capítulos. Já o livro do profeta Abacuque tem 3 capítulos. Por isso que ele é considerado menor, Isaías maior. Não pela importância, mas pelo conteúdo e a quantidade de mensagens. Filha, será que a gente consegue encostar aquela porta lá? Tá, obrigado. Então veja bem, nesse ponto, olha só, o profeta Isaías, ele é conhecido como profeta messiânico. Por que ele é conhecido como profeta messiânico? Porque é o profeta que mais tem mensagens a respeito do Messias, né? Existem 2 profetas do Antigo Testamento que são chamados de profetas messiânicos: o profeta Isaías e o profeta Zacarias. Isaías e Zacarias, eles são conhecidos como profetas messiânicos. Ou seja, tudo que você quiser saber sobre Jesus profetizado no Antigo Testamento, você vai encontrar no livro do profeta Isaías e no livro do profeta Zacarias, né? Um profeta maior e um profeta menor. Isaías, ele está tendo uma visão futurística de Jesus. E o que ocorre? Isaías, ele vai lançar uma palavra interessante, que lá no Novo Testamento, João Batista vai citar também. Isaías vai dizer: voz do que clama no deserto. Essa voz que clama no deserto está apontando para João Batista. Por quê?
Porque vocês pegando o capítulo 3 de Mateus, depois vocês lêem em casa, você vai ver que João Batista, ele vem do deserto anunciando a salvação. Ele vem do deserto pregando o arrependimento. E quando ele chega em Jerusalém, ele anuncia a vinda do Messias. Você pode ver que o mesmo versículo de Isaías 40, versículo 3, vai ser o mesmo texto de Mateus capítulo 3. Ou seja, Isaías, no seu capítulo 40, versículo 3, ele está dizendo que Jesus é o Senhor, e que Mateus capítulo 3 vai só atestar que de fato Jesus era o Senhor profetizado por Isaías no Antigo Testamento. Então, nesse texto aqui de Mateus 3:3, nós temos a comprovação da divindade de Cristo, não apenas no Novo Testamento. Toda aquela última aula que nós tivemos sobre a espiritualidade de Jesus, ele não só atuou no Novo Testamento, ele atuou no Antigo Testamento. Não se esqueça que a gente está estudando sobre a Trindade. Quando nós falamos de Jesus, eu até expliquei aqui, Jesus, ele atuava no Antigo Testamento de forma pré-encarnada. O que quer dizer pré-encarnada? Ainda não em carne, mas em forma de anjo, por exemplo. Lembra que eu falei aqui, quando você ler a palavra anjo do Senhor com a letra A maiúscula, com a letra A minúscula, há uma diferença. Esse anjo do Senhor com a letra A, zona, na verdade, é uma teofania de Deus, ou seja, é a aparição de Cristo em forma de anjo ou em forma humana, como aconteceu lá com Abraão, em Gênesis 18, quando ele vê 3 homens vindo até a sua casa, que ele reconhece aqueles 3 homens como o próprio Deus. Então, essa é uma característica que vocês devem tomar atenção. Por quê? Porque vocês vão encontrar, por exemplo, os testemunhos de Jeová da vida, e eles vão fazer questionamentos, dizendo que Jeová é um, que Jesus foi apenas um líder que atingiu uma espiritualidade acima dos seres humanos. Ou seja, se vocês pegarem uma heresia como essa, vocês podem até serem ludibriados e acabarem entendendo que de fato a Trindade se trata de 3 pessoas distintas que se separam. Deus é um, Jesus é outro e o Espírito Santo é outro. Não, os 3 são um, e os 3 sempre atuaram juntos. O que acontece no Novo Testamento é que os 3 decidiu virar carne e habitou entre nós. Essa é uma característica importante. Gente, a maioria de nós temos dificuldade de entender a Trindade. A gente tem dificuldade de entender que Deus pode se dividir em 3 funções sem deixar de ser um. Pois não. Tem uma dúvida, eu vim assistindo um vídeo disso que você falou, professor. Quando Jesus ele estava aqui em carne, na verdade, então ele carregava o Espírito Santo e o próprio Deus dentro dele. Sim, ele é Deus. Sim. Exatamente. Bom, o outro exemplo é Romanos 10:13. Aí na página 8 você pode acompanhar. O que está escrito em Romanos 10:13? Abre aspas. Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Só que isso também você pode ler em Joel 2:32. Em Joel 2:32 também está escrito lá: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu te pergunto, a salvação vem por meio de quem? Vem por meio de quem? De Jesus. De Jesus. Ele vai dizer em João: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não passar por mim. É por isso, tem muita gente que pergunta, o que Jesus foi fazer lá no inferno depois da sua morte? Porque na sexta-feira ele foi crucificado, aí vem o sábado da sepultura, o sábado do silêncio e o domingo da ressurreição. 3 dias muito importantes para o cristianismo: a morte de Cristo na sexta-feira. Aquela sexta-feira foi uma sexta-feira de dor, sexta-feira de traição, sexta-feira de... Aliás, todos nós, cristãos, temos uma sexta-feira
um sábado e um domingo igual a de Jesus. Ó, isso aqui é muito importante. Observe isso aqui. Todos nós teremos uma sexta-feira da paixão, um sábado do silêncio e um domingo de ressurreição. Todos nós. Se você pegar, por exemplo, a sexta-feira da paixão de Cristo, Jesus foi traído, Jesus foi machucado, tiraram o sangue de Jesus na sexta-feira, Jesus foi rejeitado na sexta-feira, Jesus foi morto na sexta-feira. Aí vem o sábado do silêncio da sepultura. É o momento em que Jesus Cristo, na sua morte, ele se silencia, ou o mundo é silenciado. Só que no domingo alguém vai declarar que ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Todos nós passaremos por uma sexta-feira da paixão, o sábado da sepultura, do silêncio, e o domingo de ressurgimento, de ressurreição. Olha só, para você chegar aqui, certamente você teve uma sexta-feira da paixão. Em algum momento da sua vida, você foi machucado, você foi ferido, tiraram o sangue de você, você foi traído, rejeitado. Em algum momento você passou por um sábado do silêncio da sepultura. Mataram você e te enterraram. Mas sabe, a maior razão de você estar aqui é que o domingo da ressurreição chegou também. Se teve luto na sexta, se teve silêncio no sábado, teve vida no domingo. É por isso que você está aqui. Você ressuscitou. Você se levantou da sepultura. Glória a Deus. Você estava morto, mas reviveu. Então, isso é muito importante, né? Os 3 caminhos que Jesus passou para dar o brado de... Aliás, os 3 lugares que Jesus esteve antes de subir ao céu, né? Havia a cruz na sexta, a sepultura no sábado e a porta da sepultura aberta no domingo, o dia que ele se levantou. É por isso que nós estamos aqui. Um dia você se levantou também. Tu me explica a questão de que quando Jesus sai, ele deixa aquele lenço dobrado? Ó, Qual a razão do lenço? aliás, 2 lençol lenços. dobrado? 2 lenços, né? Existem 2 lenços. A apóstola está perguntando sobre a questão dos lenços dobrados quando Jesus ressuscita. Quando Pedro e João entram na sepultura, existe um lençol jogado no chão e existe um lençol dobrado à cabeceira, né? Bom, vou pegar pela tradição judaica, e talvez pela tradição judaica Jesus tenha uma mensagem para deixar para Pedro, ou para quem viesse ver a sepultura. Aliás, propositalmente foi Pedro que viu, foi primeiro Pedro que viu o lençol dobrado e o lençol jogado no chão. A gente, pastor, a gente não pode esquecer que quem fez o jantar, quem organizou o jantar na aldeia de Betânia foi Pedro. Olha só, Jesus deu a ordem para Pedro procurar uma casa. Vocês leiam lá o Evangelho de João, a partir do capítulo 17 em diante. Jesus deu uma ordem para Pedro procurar uma casa para organizar a ceia, né? Aquela ceia que era no início da Páscoa. Foi Pedro, João 17? a partir de João 17, né? Então Pedro, ele vai organizar a casa e os preparativos para essa ceia. Não esqueça disso. Na tradição judaica, olha só, na tradição judaica, quando um anfitrião decide oferecer um almoço ou um jantar, existem os talheres e existem aquele pano que é usado para guardanapo, para limpar, né? Os judeus têm muito esse costume de, após as refeições, limpar a boca. Só que tem um detalhe: o anfitrião, ele
coloca os talheres, os pratos e deixa um lençol, um lenço dobrado do lado dos talheres. Do lado dos talheres, para que quando o visitante chegasse, pudesse se alimentar, pegar aquele pano e limpar a boca. Se o visitante limpar a boca e jogar o pano sem ser dobrado, ele está transmitindo uma mensagem para o dono da casa de que ele está satisfeito e que ele não voltará mais para a mesa. Mas se ele deixar o pano dobrado e porventura se retirar, ele está deixando uma mensagem para o anfitrião: ó, eu ainda não terminei, eu vou voltar. Aleluia. Eu vou voltar. Essa é a tradição judaica. Quando você olha para o Pedro, que foi quem organizou a ceia, então ele está habituado à tradição. Ele sabe da tradição, porque uma razão específica foi ele que fez e organizou a ceia. Né? Foi ele que colocou lá a mesa, os talheres, o pano. Quando João chega, porque Maria encontra Jesus na porta da sepultura, e Maria vai avisar aos discípulos, lá em João 20, de que viu Jesus ressuscitado. A Bíblia vai dizer que João e Pedro saem correndo da casa para verificar o túmulo. A Bíblia diz que Pedro, por ser mais jovem, aliás, João, por ser mais jovem, chega primeiro, só que ele não entra. Por quê? Porque Pedro é o mais velho e, por respeito, João respeita a autoridade do mais velho. Isso é uma lição para nós, né? Pedro, quando chega, Pedro entra e em seguida João entra atrás. Quando Pedro entra, ele vê o lençol dobrado e o lençol jogado no chão. Pedro, ele entende ali uma mensagem que Jesus deixou para ele, porque foi ele que fez a janta da noite anterior. Olha. Pedro entende que o lençol dobrado, Jesus está dizendo: eu vou, mas eu volto. Mas eu volto. Eu ainda não terminei. O lençol dobrado, ele está dizendo: para a sepultura e para a cruz eu não volto mais. Meu Deus, que coisa linda. Eu vou para buscar a minha igreja. Exatamente. Foi isso que Que Pedro lindo, né? entendeu naquele momento. Por que Pedro viu isso? Porque foi ele que organizou a janta na aldeia. Já sabia da tradição. Exatamente. Jesus. Então, a senhora É por pegar isso na que ceia. quando ele A sai, senhora pegar quando na ele vê os lençóis, ele volta para casa e anuncia que Jesus ressuscitou, que vai voltar. Olha, vamos pegar na ceia, pastor. Você entendeu? Essa tradição ainda tem também, até hoje, se você for almoçar num restaurante muito chique, eles vêm com paninho, então. Exatamente. Aí você jogou lá, o garçom já sabe que você já está satisfeito. É mais ou menos isso. Então, essa declaração de Romanos 10:13, citada por Paulo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, também é citada pelo profeta Joel em 2:32. Quando Joel 2:32 cita que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, Joel, ele está dizendo que o Senhor aqui é Jesus. Por quê? Só há salvação por meio, e Paulo vai comprovar isso. O terceiro exemplo, Romanos 14:10. Nesse texto, Paulo relembra a seus leitores que todos havemos de comparecer ao tribunal de Cristo. E aqui que a gente tem que tomar atenção é o seguinte: tem muita gente, muitos cristãos, que confundem, não precisa do apagador não, tá? Tribunal de Cristo com juízo final. Você vai encontrar Paulo falando de tribunal de Cristo em 1 Coríntios capítulo 15, em Romanos capítulo 14:10. Tem muita gente que tem dificuldade de separar uma coisa da outra, tá? Eu vou explicar o que é tribunal de Cristo e o que é juízo final. Para começar, tribunal de Cristo é para salvo em Cristo Jesus. E juízo final é para quem já perdeu a salvação. É para quem já está condenado. Juízo final é para quem já está condenado. Tribunal de Cristo é para quem é
salvo. Isso é muito importante. Quando a igreja, a Bíblia diz que quando a igreja for arrebatada, nós seremos tirados da terra, nós iremos encontrar uma multidão que já está nos aguardando. Paulo ele vai dizer em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, ele vai dizer o seguinte, que os mortos, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Então, todos aqueles que morreram em Cristo, ou morreram confiando em Deus, e aí que está o detalhe. A Bíblia diz em 1 Pedro, vou até colocar aqui, em 1 Pedro, capítulo 3, a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 3, que quando Jesus morre lá na cruz, na sexta-feira, ele vai até as profundezas da terra, provavelmente durante o sábado, e ele vai pregar aos cativos e levar cativo o cativeiro. Não sei se vocês já leram isso na Bíblia. Jesus vai até o inferno, propriamente dito. A pergunta que surge é: o que Jesus foi fazer no inferno entre a sua morte e a sua ressurreição no domingo? Provavelmente o sábado. O que Jesus foi fazer no inferno? O que vocês acham? A chave da... Primeiro, ele tomou as chaves da morte de Satanás, ou seja, Satanás tinha o controle da morte, e aqui essa morte, ele tinha o controle daqueles que morreram justos e os injustos. Isso é um ponto interessante, né? A Bíblia fala que há um